Oi, meu bem. Pode sentar, fica à vontade. Quer um cafezinho? Aqui é assim. A gente senta, escuta e se aconchega. Eu sou a Dona Lourdes, mas todo mundo me chama só de Vó Lourdes. E, olha, se eu te contasse tudo que já passei, você ia achar que é história de novela. Mas não é, não. É vida vivida mesmo. Daquelas que doem, ensinam e, no fim, surpreendem. Eu tô com 82 anos nas costas, minha filha. Cada ruga aqui no meu rosto tem um nome, um motivo e um silêncio. E cada silêncio desses guarda um grito que eu segurei por dentro, por muitos e muitos anos. E agora, já que Deus ainda me deu fôlego, resolvi abrir esse baú da memória e dividir tudo com você. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisinha, com todo o carinho do meu coração. Se você sentir que essa história tá te tocando de alguma forma, deixa aquele like e se inscreve no canal Diário da Vovó 3, aqui com a vó, tá bom? Não custa nadinha e me ajuda a continuar contando outras histórias que a vida me deu. Porque, olha, não foram poucas, viu? Agora, deixa eu te perguntar. Você acredita que uma mulher pode ser humilhada por anos? Anos, meu filho. E mesmo assim, no fim da vida, acabar dormindo na cama da mulher que um dia virou as costas pra ela? Pois é, essa mulher sou eu. E eu não tô aqui pra me fazer de coitadinha, não. Eu sou forte. Sempre fui. Mas tem coisa que marca mais fundo do que a gente gostaria. Eu vim de um tempo em que a mulher não podia sonhar alto. A gente nascia, aprendia a cozinhar, a rezar e já era preparada para servir. Servir o pai, depois o marido, depois os filhos. E se desse tempo, a gente servia um pouco de si mesma também. Eu cresci no interior, numa casinha de chão batido, sem luxo, mas com alma. A gente lavava roupa no rio, fazia sabão com cinza e comia o que a terra dava, quando dava. E mesmo sendo tudo tão simples, a vida já começou me ensinando a engolir o choro. Eu me lembro bem do primeiro tapa que a vida me deu. Tinha uns 8 anos e fiquei sem comida porque minha tia achava que eu era folgada demais para merecer o prato de arroz com feijão. E ninguém disse nada. Todo mundo fingiu que era normal. Foi aí que eu aprendi uma coisa que me acompanhou por décadas. O silêncio machuca mais do que o grito. Mas essa história que eu quero te contar hoje não é só sobre dor. É também sobre reviravolta. Porque, veja bem, eu fui deixada de lado, fui rejeitada, traída, usada. Fui chamada de feia, de burra, de inútil. Mas mesmo assim, meu bem, mesmo assim eu sobrevivi. E no fim, eu dormi na cama dela. Ah, calma, não vou te contar tudo agora de uma vez não. Porque essa história é comprida e merece ser contada com calma, com detalhe, como quem costura um vestido de festa. Ponto por ponto, memória por memória. Você vai conhecer a Lourdes, menina, que sonhava em ser costureira quando nem tesoura tinha. Vai ver a Lourdes moça, que se apaixonou por um homem que só sabia ferir. Vai andar com a Lourdes mulher, que aprendeu a sobreviver, mesmo sendo ignorada por todos. E por fim, vai sentar aqui comigo, com essa avó calejada, mas cheia de sabedoria, e vai entender por que a vida, por mais dura que pareça, às vezes dá voltas tão bonitas que a gente até esquece das quedas. Você tá preparado, meu bem? Porque, olha, não é uma história feliz o tempo todo, mas é uma história real, de verdade, dessas que apertam o coração e depois acalmam a alma. Então, pega uma cobertinha, se ajeita aí e me escuta com carinho, que a vó Lourdes vai abrir o coração como nunca antes abriu. Mas antes, já deixou seu like, meu bem? Já se inscreveu? Hein? A avó agradece de coração. A infância de Lourdes, o começo de tudo, mas com força emocional, mesclando momentos doces e outros bem amargos. Ah, se tem uma coisa que a gente nunca esquece, é a infância. Seja ela boa ou ruim, ela gruda na gente feito poeira no chão molhado. A minha foi feita de barro, de silêncio e de esperança escondida. Eu nasci numa quarta-feira nublada de maio, lá pros lados de Minas Gerais. Era uma casinha simples, de pau a pique, com telhado de barro e galinha solta no terreiro.
A gente era em 7 filhos. 7! E eu era a 4ª, aquela do meio, que ninguém lembrava se já tinha comido ou se ainda faltava. Meu pai era lavrador. Calado, forte, mas seco de afeto. Minha mãe era dura. Mais dura que chão de cimento batido. Não sei se era por sobrevivência ou por raiva do mundo, mas ela nunca teve tempo de me dar um beijo à toa. Só beijo de sarar machucado quando eu ralava o joelho. E olhe lá, nunca me disse que me amava. E eu, boba que era, vivia tentando agradar. Fazia tudo para ver um sorriso no rosto dela. Mas o máximo que eu recebia era já fez mais que obrigação. Meus irmãos eram cada um por si. A mais velha, a Rosa, ajudava na cozinha. O mais novo, o Tiãozinho, vivia grudado nela. E eu era a que cuidava do que sobrava. Dos porquinhos, do varal e dos silêncios da casa. Me lembro de uma cena como se fosse ontem. Era um domingo de tarde. Minha tia Lourdes, que por coincidência era minha xará, veio visitar a gente. Ela era da cidade, cheia de joias de bijuteria e cheiro de perfume que enjoava. Minha mãe, toda empolgada, preparou um almoço caprichado. Arroz, feijão, frango caipira e até farofa com banana. Coisa rara. Na hora de servir, eu tava no quintal lavando as panelas com cinza. Aí ouvi: "Todo mundo na mesa!" Fui correndo com a barriga roncando de fome. Mas quando entrei, minha mãe olhou pra mim e disse: "Você já comeu, Lourdes. Vai lá fora." Eu congelei. Eu não tinha comido. E minha tia, fingindo que não era com ela, disse: "Essas meninas do meio sempre querem chamar atenção." Fui pro quintal. Sentei no toco de madeira e chorei sem fazer barulho. Ali eu entendi que às vezes a dor vem não de bater, mas de não verem a gente. E olha, eu cresci escutando que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha beleza pra casar bem, que eu precisava aprender a calar a boca. Então, meu bem, eu calei, por muitos anos. Mas mesmo quieta, minha cabeça era cheia de sonho. Sonhava em ser costureira. Não sei porquê, mas sempre tive fascínio por tecidos. Pegava os paninhos velhos e costurava roupinha para as bonecas feitas de sabugo de milho. Uma vez roubei um retalho que minha mãe ia jogar fora. Fiz um vestidinho para uma bonequinha. Mostrei para ela com o coração batendo forte. Sabe o que ela disse? "Vai perder tempo com isso, menina. Nem linha tem nessa casa." E eu pensei: mas eu tenho vontade, ué. Só que vontade não enche barriga, né? Minha primeira boneca de verdade só veio quando eu tinha 10 anos. Uma mulher da igreja deu pra mim, escondido da minha mãe. Eu dormia abraçada com ela como se fosse o único afeto que me deram na vida. A bonequinha chamava-se Estrela. E foi pra ela que contei meu primeiro segredo. "Um dia eu vou embora daqui, Estrela. E ninguém nunca mais vai me deixar com fome." Na escola era difícil. Eu ia descalça, com os pés rachados. As outras meninas riam do meu vestido remendado. Mas tinha uma professora, a dona Celina, que me olhava diferente. Ela dizia: "Lourdes, você tem olhos de quem observa tudo." E eu observava mesmo. Cada gesto, cada suspiro, cada rejeição. Foi com ela que eu aprendi a gostar de ler. Ler era minha fuga. Quando o mundo doía, eu me escondia dentro dos livros que a dona Celina deixava eu levar, escondido para casa. Li histórias de princesas, de mulheres fortes, de batalhas vencidas com coragem e não com força. Mas ainda assim, dentro de mim, crescia uma ferida. A de não me sentir querida, nem na escola, nem em casa. Meu irmão mais velho, o Pedro, era o único que às vezes me defendia. Mas logo foi embora para a cidade grande. E eu fiquei com a poeira, a fome, a ausência e aquela cama de palha dura que fazia barulho toda vez que eu virava de lado. E, sabe, por mais que eu não tivesse nada, eu sentia que algo maior me esperava. Não sei explicar. É como se meu coração dissesse, baixinho: "Aguenta mais um pouco, Lourdes." E eu aguentei. Até o dia em que meu pai chegou com uma notícia. "A madrinha da Lourdes vai levar ela para a cidade. Vai trabalhar de doméstica. Vai ter cama para dormir e comida para comer. Melhor do que aqui." Todo mundo achou que era sorte. Eu achei que era livramento. Mal sabia eu que o que me esperava era mais dor,
mais silêncio, e que aquela cama prometida seria mais um lugar onde eu não ia ser bem-vinda. Mas essa parte eu te conto no próximo capítulo. Porque agora, meu bem, a avó já falou demais. A garganta já tá seca. E a memória? Bem, a memória começou a cutucar demais aqui dentro. A filha que não era a favorita. Tinha acabado de completar meus 14 anos quando meu pai disse que eu ia pra cidade. Ele falava como se fosse um presente. Vai ter cama, vai ter comida quente. Vai aprender a ser alguém. Mas ninguém me perguntou se eu queria. E eu fui. Fui com uma trouxinha de pano e um medo que não cabia no peito. Cheguei na casa da madrinha, a tal da Dona Raimunda, já no fim da tarde. A casa era grande, com azulejo branco e cheiro de desinfetante. Ela me recebeu com um sorriso forçado e disse: "Fica à vontade, menina. Amanhã a gente conversa." Mas naquela noite, eu dormi no chão da despensa, entre vassouras e caixas de sabão. E foi aí que começou uma nova fase da minha vida. A fase do desprezo elegante. Dona Raimunda era daquelas mulheres que falava baixo, mas cada palavra era como um tapa. Ela me apresentava para as visitas assim: "Essa é Lourdes, filha de uns parentes do interior. Trouxe para me ajudar aqui em casa." Ninguém me perguntava nada, só me olhavam de cima. A filha dela, a Marlene, tinha um quarto só dela. Lençol florido, bonecas de porcelana e até penteadeira. Eu dormia num colchonete velho, que eu guardava debaixo da escada toda manhã. E comia depois da família, e só o que sobrava. Às vezes eu olhava os pratos deles na mesa e torcia para alguém não gostar do frango. Porque aí, talvez, sobrava um pedacinho para mim. Lembro de um domingo. Tinha almoço especial. Lasanha, coisa que eu nem sabia o nome direito. Eu tava na cozinha lavando a louça e escutei a Marlene dizer: "Mãe, deixa ela comer com a gente hoje?" Sabe o que a madrinha respondeu? "Comer com a gente? Imagina! Ela não sabe nem segurar um garfo direito. Vai envergonhar." E eu escutei tudo, quietinha, com a esponja na mão e a alma em frangalhos. Foi naquela casa que eu aprendi a calar o orgulho. Porque toda vez que eu pensava em reclamar, eu lembrava que, se eu fosse embora, não tinha para onde voltar. Um dia, Dona Raimunda me deu uma blusa velha da filha e disse: "Pra você não parecer tão maltrapilha quando for ao mercado." E eu agradeci. Agradeci com a voz trêmula, como se tivesse ganho um tesouro. Mas quando fui sair, ouvi a filha cochichar para uma amiga: "Olha como ficou ridícula com minha blusa." Aquilo doeu mais do que qualquer empurrão. Mas sabe o que mais me doía? Era quando alguém perguntava para ela quem eu era. E ela dizia: "É só uma ajudante. Não é da família, não. Ajudante. Só uma. Nada de afilhada. Nada de menina boa. Só aquela que limpa." E limpava mesmo. Limpava a casa, o chão, o banheiro. E engolia a humilhação como quem engole remédio amargo. Todo santo dia. Mas mesmo ali, naquela casa fria, naquele desprezo enfeitado de elegância, eu carregava um pedacinho de sonho. Quando ninguém via, eu pegava as revistas velhas da Marlene e ficava olhando os modelos de roupa. Sonhava costurar vestidos bonitos, de festa, com renda e brilho. Um dia peguei retalhos no lixo da vizinha. Escondida, costurei um vestidinho simples. Mostrei pra madrinha com esperança no peito. Ela olhou e disse: "Até que não ficou tão ruim, mas vai costurar só depois de esfregar o banheiro." Era assim. Nada era suficiente. E eu fui aprendendo a viver de migalhas, de atenção, de comida, de dignidade. O único que parecia notar minha existência era o porteiro do prédio, o seu Manoel. Ele era viúvo, já de idade, e toda vez que eu descia o lixo, ele me oferecia uma banana ou um pedaço de pão doce. "Você é miudinha, menina. Tá quase sumindo." E eu sorria. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Às vezes ele me deixava sentar um pouquinho na portaria e falava das estrelas, da cidade, da vida. Foi ali que ouvi pela primeira vez alguém dizer: "Você tem valor, viu?" E essas palavras ficaram gravadas. Mesmo quando tudo ao meu redor gritava que eu não prestava, uma vozinha lá dentro repetia: "Você tem valor, Lourdes." Mas um dia tudo mudou.
A madrinha me mandou levar um embrulho para uma amiga dela do outro lado da cidade. E foi nesse trajeto que eu conheci ele. Um rapaz de terno, sorriso bonito, cheiro doce. Ele me ajudou a atravessar a rua. Me chamou de moça e disse que meus olhos pareciam um poço fundo. Aquilo me balançou. Era a primeira vez que alguém me olhava como gente. Mas esse ele vai aparecer mais direitinho no próximo capítulo. Porque, olha, foi com ele que a avó Lourdes achou que ia ser feliz. E foi com ele também que a dor se aprofundou de um jeito que até hoje eu não esqueço. O primeiro amor e a primeira queda. Ah, o primeiro amor, né? A gente nunca esquece. Mesmo quando machuca. Mesmo quando vira pesadelo. O nome dele era Antônio. Moreno, alto. Usava óculos escuros mesmo quando não fazia sol. Me apareceu como quem não queria nada num dia qualquer. Quando eu fui entregar um embrulho pro outro lado da cidade, segurei a sacola com força, com medo de me perder. E quando fui atravessar a rua, ele segurou meu braço e disse: "Cuidado, moça! Você quer ser atropelada?" E sorriu. Aquele sorriso, meu Deus, fez meu coração bater de um jeito que nunca tinha batido antes. Conversamos uns 2 minutos. Ele perguntou meu nome, de onde eu era e disse: "Você tem um jeito calmo, bonito de ver." Eu fiquei sem saber o que responder. Corada, nervosa. Voltei para casa com as pernas bambas e o coração saltando. Nos dias seguintes ele começou a aparecer mais. Pedia informação, perguntava se eu morava ali perto. Até que um dia deixou um bilhetinho na portaria com o seu Manuel. "Pra Lourdes, com carinho. Se quiser conversar mais, estarei na praça às 18 horas. Assinado, Antônio." Eu tremia. Nunca tinha recebido um bilhete de homem nenhum. Fui na praça. De cabeça baixa, vestido simples e coração acelerado. E ali começou uma história. Linda. No começo, ele me fazia rir. Dizia que eu era especial. Que nunca tinha conhecido uma mulher com meus olhos, com meu jeito. Dizia que gostava da minha voia, do meu silêncio. E eu... Ah, meu bem, eu me apaixonei. Com toda a força. Com toda a sede que uma menina esquecida tem de ser amada. A madrinha, claro, não sabia de nada. Ela ia me trancar se descobrisse. Então eu escondia cada encontro, cada sorriso, cada sonho. Ele me levou no parque, me comprou pipoca, me deu um lenço florido e disse: "Um dia você vai sair dessa casa, vai morar comigo, vai ser feliz." E eu acreditei. Um dia ele me levou até a casa dele, simples, mas arrumada. E ali eu entreguei meu coração e meu corpo, com medo, com amor, mas acreditando que aquilo era certo, que era para sempre. Mas, como tudo que é bonito demais para ser verdade, veio o tombo. Depois daquele dia, ele sumiu por 2 semanas, sem bilhete, sem praça, sem sinal. Quando apareceu, estava estranho, frio. Eu perguntei se ele estava bem, e ele disse: "Melhor você esquecer isso tudo, Lourdes. Foi um erro. Você entendeu errado." Eu fiquei parada, sem ar, sem chão. "Mas você disse que me amava. Você é só uma menina simples. Eu não posso me envolver com você de verdade. Isso ia me complicar." Aquelas palavras foram como faca. E eu senti ali pela primeira vez o que é morrer um pouco por dentro. Eu voltei para casa chorando, com o vestido amarrotado e o coração em ruínas. E o pior, descobri semanas depois que ele ia se casar com outra. Filha de comerciante, moça fina, à altura dele. E eu fui só um capítulo escondido. Uma brincadeira de gente covarde. A dor foi tanta que eu adoeci. Febre, tristeza, calafrio. A madrinha achou que era frescura. "Levanta, menina. Quem mandou se meter onde não devia?" Eu não comia, não falava. O seu Manuel foi o único que notou. Levou um mingau e disse: "Menina, olha pra mim. Isso passa. Machuca, mas passa. E você ainda vai mostrar pro mundo quem é." E naquele momento, mesmo sem acreditar, eu prometi pra mim mesma: nunca mais vou me dar pela metade. Foi aí que eu comecei a mudar. A dor virou raiva. A raiva virou força. Jurei que ia sair daquela casa. Jurei que ninguém nunca mais ia me usar e me descartar. E assim começou o caminho da transformação. Mas, essa virada de chave,
Essa parte onde a menina Lourdes começa a virar a mulher Lourdes, eu te conto no próximo capítulo. Porque é ali que eu fui parar na casa daquela mulher. E o mundo deu uma volta que nem em filme a gente acredita. A virada, a casa dela, o trabalho e o começo da vingança sem querer. Depois daquilo com o Antônio, eu fui me fechando. Não confiava em ninguém. Só pensava em sair daquela casa da madrinha. Era aquilo ou definhar. Comecei a catar trabalhos. Passava nas casas da vizinhança oferecendo meus serviços. Limpava quintal, passava roupa, lavava banheiro. Tudo em silêncio, só para guardar um trocadinho. Um dia, a filha da vizinha, a dona Judite, me disse: tem uma mulher lá no bairro Nobre que tá procurando alguém para ajudar na casa. Ela paga bem. Meus olhos brilharam. Era a chance. Fui toda arrumada, com a melhor roupa que eu tinha, e bati na porta da tal casa. Quem atendeu foi uma mulher elegante, cabelo preso, roupa impecável. Olhou para mim de cima a baixo e perguntou: sabe fazer o quê? Tudo o que for preciso, senhora. Ela me contratou. E foi assim que eu fui parar na casa dela. O nome dela era Cláudia. Rica, bonita, dona de boutique. Mandava mais que o marido. E ao que tudo indicava, achava que mandava no mundo também. Mas olha, eu não sabia ainda, mas ela ia ser um capítulo importante da minha história. A casa era linda. Cheiro de flor, sofá branco, escada de mármore. E lá fui eu, limpando tudo, organizando o armário, servindo os convidados. A Cláudia era daquelas que tratava a gente com um bom dia seco, mas pelo menos pagava certinho. Não era madrinha falsa. Era direta, fria, mas justa. Com o tempo, fui ganhando confiança. Ela começou a deixar eu cuidar da loja nos dias mais cheios. E ali, meu bem, meus olhos se abriram pro mundo. Vi como as roupas eram escolhidas. Vi as clientes exigentes. Vi as costureiras trabalhando rápido, mas com perfeição. Eu observava tudo, em silêncio, anotando com os olhos. E num cantinho, quando dava tempo, eu mesma pegava os retalhos e treinava uns pontos. Teve um dia que uma das costureiras faltou. A Cláudia ficou nervosa, falando que a encomenda ia atrasar. Eu respirei fundo e disse: se a senhora me deixar tentar, acho que consigo costurar esse modelo. Ela arqueou a sobrancelha. Você? Sim, já observei bastante. Se não ficar bom, pode descartar. Ela cruzou os braços e disse: tem meia hora. Fiz. Com medo, mas fiz. Costurei o vestido azul com um detalhe dourado, como se minha vida dependesse daquilo. Quando entreguei, ela olhou, examinou, virou do avesso e disse: não tá perfeito, mas está bom. Muito bom. E me deu um leve aceno com a cabeça. Aquilo, vindo dela, era quase um abraço. Daquele dia em diante, comecei a ser chamada para mais tarefas na loja. Passava a manhã limpando e a tarde costurando. E eu estava feliz. Feliz e ocupada demais para pensar no passado. Até que um dia, a vida decidiu brincar comigo. Estava costurando perto da vitrine quando ouvi aquela voz, fria, falsa. Amor, essa loja é maravilhosa. Devíamos ter vindo aqui antes. Levantei os olhos devagar e meu coração parou. Era ele, Antônio, de braços dados com a esposa, Cláudia. Sim, meu bem, o homem que destruiu meu coração. Era o marido da mulher que agora me pagava salário. A mesma casa, a mesma cama. Quase desmaiei ali mesmo. O mundo girou. O chão sumiu. Ele também me viu. E o rosto dele empalideceu. Ela, claro, não percebeu nada. Lourdes, pega um café pro meu marido. E eu fui, com a mão trêmula. Servi o café sem olhar para ele. Mas quando nossos olhos se encontraram por um segundo... Ah, meu bem, foi como um soco invisível. E ele entendeu naquele instante que eu tinha vencido. Porque eu estava ali, de pé, firme, com meu avental limpo, trabalhando com dignidade. E ele estava do lado de uma mulher que jamais saberia da covardia que ele cometeu. Nos dias que seguiram, ele tentou me puxar num canto. Lourdes, escuta, me perdoa, eu era um idiota. Mas eu só disse: agora quem serve o café sou eu. Mas quem manda a colher sou eu também. Entendeu? E saí. Deixei ele parado, sem resposta, sem dignidade. Cláudia nunca soube da verdade. E eu nunca contei. Porque a minha vingança foi não precisar me vingar. Sabe o que é isso? É ser maior que a dor.
É mostrar que quem pisa um dia pode acabar dormindo do lado da própria vergonha. E eu continuei crescendo. Passei a desenhar modelos. Aos poucos fui conquistando meu lugar. Mas, a vida ainda tinha mais voltas guardadas. E é no próximo capítulo que eu vou te contar como virei dona do meu próprio ateliê, com o nome bordado na fachada e tudo. E adivinha quem bateu na minha porta um dia? Meu nome na fachada. E o reencontro que mudou tudo. Passaram-se alguns anos e eu fui crescendo. Dentro da loja da Cláudia comecei como ajudante, depois costureira de confiança, até que virei quase gerente da parte da produção. Ela dizia: Lourdes, ninguém faz um acabamento como você. Já pensei em botar você para treinar as novas. Eu sorria, agradecia, mas no fundo eu já sonhava com mais. Não por ambição, mas porque eu sabia do que era capaz. Todo canto de tempo livre que eu tinha, eu estudava, comprava revista velha de moda, desenhava meus próprios moldes, testava tecidos, ia juntando dinheiro, um pouquinho por mês. Era centavo por centavo, mas era meu. Até que um dia Cláudia disse: vamos abrir uma filial. Quero que você cuide da costura lá. Aquilo foi um presente, mas também foi a virada, porque lá, com mais liberdade, eu comecei a colocar meus toques. Um corte diferente, uma manga que virava detalhe, um bordado que ninguém ensinou. E as clientes começaram a perceber. Quem fez esse aqui? Foi a Lourdes. Tem mais peças dela? Aos poucos, meu nome virou boca a boca. E teve uma moça que disse: você devia abrir a sua própria loja. Eu compraria. Naquela noite, fui para casa sem dormir. Passei a madrugada inteira desenhando um letreiro imaginário. Lourdes Modas. Simples, mas forte, com meu nome, com minha história. E depois de um ano inteiro economizando, chorando escondido e trabalhando dobrado, eu consegui. Abri minha própria portinha. Pequena, num bairro simples, mas cheia de alma. O dia que pendurei a placa foi o dia que chorei mais alto. Chorei por tudo. Pela menina trancada, pela costureira humilhada, pela mulher esquecida. Agora era eu quem mandava. Eu quem abria, eu quem decidia. E o mais bonito, as clientes vieram. Vieram porque sentiram verdade. Porque viram que ali não tinha só roupa. Tinha história costurada em cada ponto. Teve um dia que uma senhora bem vestida entrou e disse: minha filha casou com um vestido seu. Ela chorou quando provou. Disse que parecia que o vestido tinha abraçado ela. Eu segurei as lágrimas, porque era isso mesmo que eu queria. Vestir pessoas com amor, com respeito, com alma. Mas olha, a vida, essa danada, ainda me guardava mais uma surpresa. Um certo dia, já com a loja andando bem, entra um senhor de cabelos brancos, elegante, óculos redondos, trazia a neta pela mão. Olhou para mim devagar e disse: você é a Lourdes? Sou sim, senhor. Em que posso ajudar? Eu te conheço, mas você não deve lembrar de mim. Eu era o amigo do Antônio, aquele... Meu coração parou. Ele continuou: fiquei sabendo que você virou dona da sua própria loja. E queria dizer que você merece. Sempre mereceu. Fez uma pausa. Ele hoje vive longe, separado da Cláudia. Nunca foi feliz, na verdade. Mas você virou orgulho para muita gente. Olhou para a neta e disse: queria que ela tivesse aula com você. Se aprender metade do que você é, já vai ser grande. Eu respirei fundo. Fiz um carinho na menina e disse: ela vai aprender sim. Mas não é costura que ensina o coração. É verdade, é coragem. Aquele dia fechei a loja mais cedo. Fui até o espelho dos fundos. Me olhei de verdade e sorri, porque ali estava eu, inteira, forte, com história. Nunca mais deixei ninguém me calar. E a minha maior vingança foi viver em paz. Ah, e lembra da Cláudia? Um tempo depois, me mandou flores com um cartão. Você é melhor do que todos nós. Com carinho, Cláudia. Nunca precisei contar a verdade, porque a vida contou por mim. A neta que eu não pari, mas ganhei. Eu nunca tive filhos. A vida foi dura, o caminho torto, e nunca apareceu aquela oportunidade. Mas a gente sabe, meu bem, que família não é só sangue. Família é coração, é cuidado, é quem a gente escolhe para amar. E foi assim que eu ganhei a minha neta. Tudo começou quando a Clara, filha da dona Judite,
A vizinha que me indicou para trabalhar na casa da Cláudia bateu na minha porta um dia com um olhar preocupado. Vó Lourdes, preciso de ajuda. Minha filha está passando por dificuldades. O marido sumiu e ela não sabe a quem recorrer. Eu não pensei 2 vezes. Fui até a casa dela, peguei a pequena Letícia no colo, com aqueles olhinhos que pareciam espelhos de pureza, e disse: aqui, minha filha, tem amor, pode ficar. E assim, aos poucos, aquela menina entrou na minha vida como quem traz luz no fim do túnel. Eu cuidei dela como se fosse minha. Acordava antes do sol para preparar o café, levava para a escola, ajudava com a lição, contava histórias à noite e, nos dias difíceis, era o colo seguro que ela podia encontrar. Ela cresceu forte, inteligente e cheia de sonhos, e eu cresci com ela. Aprendi a ser mãe, avó, amiga e confidente. E em troca, ganhei uma família de verdade. Foi ela quem me ajudou a entender que a vida, mesmo quando bate duro, sempre dá chances de recomeçar. Teve uma vez que ela me disse com aquela sinceridade que só uma criança tem: Vó Lourdes, você é minha heroína. Você me ensinou a nunca desistir. E ali, meu coração explodiu em gratidão. Ela me fez lembrar que mesmo depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar. E foi nessa força que eu me agarrei para continuar lutando, para continuar sonhando. Juntas contra o mundo. Dificuldades, batalhas e amor inquebrável. Desde o dia que a Letícia entrou na minha vida, nada foi fácil. A vida parecia não querer dar trégua. Teve mês que o dinheiro sumia, que o aluguel atrasava, que a energia era cortada. Mas sabe o que nunca faltou? Amor, resiliência e uma vontade danada de vencer. Eu trabalhava dobrado na loja, de manhã até à noite. Enquanto isso, Letícia crescia, estudava e sonhava. A gente tinha que se virar com pouco, mas a nossa casa estava sempre cheia de risos. E mesmo quando a tristeza apertava, eu segurava firme pela mão dela e dizia: a gente é forte, a gente vai conseguir. Passamos por momentos difíceis, como a vez que a loja quase fechou por causa de uma dívida. Eu pensei em desistir, mas a Letícia me olhou com aqueles olhos grandes e falou: Vó, a senhora não pode desistir. Eu acredito em você. E foi a força dela que me levantou. Com o tempo aprendi que não importa quantas vezes a gente caia. O que vale é quantas vezes a gente levanta. E nós levantamos sempre. No meio dessas batalhas veio uma oportunidade inesperada. Um convite para participar de uma feira de moda da cidade. Eu quase não acreditei. Era a chance de mostrar o meu trabalho para mais gente. Com a ajuda da Letícia, que virou minha assistente de verdade, preparamos tudo. Roupas, panfletos, até um cartaz com o nome da loja. A feira foi um sucesso. As pessoas se encantaram com as peças feitas com tanto carinho. E as encomendas começaram a chegar. Foi ali que eu percebi. Não importa de onde a gente vem. O que vale mesmo é a paixão e a coragem de continuar. O legado, o que aprendi, o que quero deixar e a força para quem ainda sofre. Olha só, minha história não é só sobre humilhação, dor ou sofrimento. Ela é também sobre resiliência, amor próprio e esperança. Sobre a capacidade que a gente tem de se reerguer, mesmo quando parece impossível. Aprendi que, por pior que seja a tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Que o que a gente vive não define quem a gente é, mas como a gente reage à vida. Sim, quero que você saiba, do fundo do meu coração, que ninguém merece ser humilhado, rejeitado ou esquecido. Mas se isso aconteceu contigo, não deixa que te defina. Você é maior que qualquer dor. Quando me humilharam, eu podia ter afundado, mas eu escolhi seguir. Escolhi o amor. Escolhi acreditar em mim. Hoje, quando olho para trás, vejo cada cicatriz como uma medalha. Cada lágrima como um degrau que me fez subir. O que eu quero deixar para você que está aí, passando por um momento difícil, é isso. Não desista de você. Não deixe que ninguém te faça sentir menos do que você é. Você tem uma força enorme dentro de você. E às vezes, ela só precisa de um empurrãozinho para despertar. Lembre-se sempre, a sua história
é única. Você pode escrever os próximos capítulos com as cores que quiser. E se um dia a vida te colocar na cama da pessoa que te humilhou, como aconteceu comigo, lembre-se que a verdadeira vitória não está em revidar, mas em mostrar que você conseguiu seguir, crescer e ser feliz, mesmo quando parecia impossível. Eu sou a avó Lourdes. Tenho muitos anos nas costas, muitas histórias no coração e uma certeza. A vida vale a pena, sempre. Se eu conseguir, você também consegue. E antes que eu me esqueça, se você gostou da minha história, deixa um joinha. Se inscreve para acompanhar mais histórias como essa. Porque a vida tem muito a ensinar. E a gente tem muito a compartilhar. Obrigado por ouvir a avó Lourdes. E nunca se esqueça, você é mais forte do que imagina. O que ficou depois de tudo? Paz, perdão e a vida que escolhi viver. E sabe, meu bem, depois de tantos anos, eu aprendi uma coisa muito importante. O maior presente que a gente pode dar para si mesmo é a paz. A paz de olhar no espelho e se gostar, de perdoar, não pelos outros, mas por nós mesmas, de entender que o passado foi só um capítulo e que a gente é quem escreve os próximos. Eu nunca quis guardar mágoa, porque isso só pesa no coração. E sabe aquela cama onde eu jamais imaginei que iria dormir? Pois é, hoje eu durmo nela com o coração leve, porque não é sobre quem errou ou quem acertou, mas sobre quem escolheu seguir em frente. E eu escolhi a vida. Amor por mim, pela vida. E por cada pessoa que, como eu, um dia sentiu que não tinha mais jeito. Se eu conseguir, você também consegue. Nunca esqueça disso. E, minha filha, se algum dia alguém te fizer sentir menos, lembra da avó Lourdes. Levanta a cabeça, dá um sorriso e mostra que você é muito mais forte do que qualquer humilhação. A vida é difícil, mas também é bela. E a gente merece viver cada dia com orgulho e coragem. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Se gostou, deixa aquele joinha carinhoso. Se inscreve no canal Diário da Vovó 3 para mais histórias cheias de vida e esperança. E nunca se esqueça, a sua história ainda está sendo escrita. Faça dela a mais linda possível. Fiquem todos com Deus. Lembrei, Jesus te ama e eu também. Beijos.